Bom, quero, antes de mais nada, cumprimentar a todos os presentes, a todas as presentes e agradecer imensamente a organização do evento pela honra do convite. Estou muito honrado de estar aqui, muito agradecido e muito feliz de participar da mesa com os três debatedores que estão com a gente, né? Uma oportunidade única, além da oportunidade de ouvir as pessoas magníficas que eu já pude ouvir ontem e acho que eu já ouvi hoje e acho que ainda vou ouvir hoje, né? Esse encerramento do ministro Barroso que todos nós aguardamos. Bom, eu fiquei pensando qual poderia ser a minha contribuição nessa tarde aqui na Universidade de Oxford, qual seria a abordagem que eu poderia fazer, que poderia servir de alguma forma. Eu pensei, de alguma maneira, em falar da minha experiência na política, o que me levou à política e de que maneira eu imagino que a política possa sair da encruzilhada em que ela se encontra no Brasil e no mundo. Essa crise é uma crise que não é apenas uma crise brasileira, embora a crise brasileira seja evidentemente mais aguda, mas há um debate sobre representação no mundo todo, né? Em alguns países isso é mais explícito, em outros países menos explícito. E o título dessa mesa, né, já nos remete para isso. Primeiro, o futuro da política. Qual é o futuro da política, né? E, em segundo lugar, essa pergunta que me fez pensar também: como confiar mais uma vez nos políticos diante da crise no sistema partidário e na representação política? Então, eu vejo nessa pergunta esses temas: o tema da confiança, o tema dos partidos, o tema da representação, né? Antes de mais nada, para que a gente não se assuste, se é difícil pensar o futuro da política, é mais difícil ainda pensar um futuro sem política, né? É impossível imaginar uma sociedade, qualquer que seja, sem um nível mínimo de organização, de regras, de funcionamento. Então nós vamos ter que inventar essa saída. É claro que ela passa por um maior engajamento cívico, né? Para a gente não cair naquilo que o Mário Sérgio Cortella chamou de idiotice, né? Na origem grega da palavra, né? Ele tem um livro muito interessante, muito curto, chamado Política para quem não quer ser idiota. Ele chama atenção para o fato de que a palavra idiota na Grécia, a origem da palavra grega, se refere exatamente às pessoas que só se preocupavam com a sua vida privada, que não se preocupavam com a dimensão pública das suas vidas, né? Com os negócios públicos, com o destino da cidade, né? De forma que isso depende, a saída da política dessa encruzilhada depende certamente de um engajamento cada vez maior da cidadania. E foi isso que me trouxe para a política. Eu sou formado em História, como disse o meu colega de mesa que me apresentou. Eu dava aula numa escola pública municipal do Rio de Janeiro, a Escola Municipal Jorge Pfister, e um dia, conversando com os meus alunos de 9º ano, ainda prestes a entrar no ensino médio, eu perguntei para eles se eles já pensavam em qual vestibular eles pretendiam fazer. Não se tratava ainda do Enem, mas sim de vestibular, e um aluno me deu uma resposta que para mim foi um soco no estômago. Ele disse: professor, essa história de fazer vestibular não é para gente, essa história de fazer vestibular é para o pessoal do Colégio Santo Agostinho, que é um colégio de classe média, que fica praticamente na mesma rua da escola onde eu lecionava, e é a escola onde eu estudei no ensino médio. Então é como se os meus alunos estivessem me dizendo: esse negócio de fazer vestibular é para você e não para a gente, é para a gente da sua classe e não para a gente da nossa classe. E essa resposta, ela me impactou tanto, e eu fiquei pensando a partir dali de que maneira eu poderia contribuir para alterar, para mudar essa realidade, né? E num determinado momento da minha vida eu descobri que era, através do meu caso, da política. E por isso decidi fazer uma nova faculdade, fui fazer Direito, como já dito aqui também, mas fui fazer Direito para fazer política. Quando eu dei notícia para a minha família de que eu queria fazer política, essa notícia foi muito mal recebida, né? Os meus pais me perguntaram o que estava acontecendo, se eu não estava vendo outra alternativa na vida, né? Que eu poderia fazer engenharia, medicina, enfim, e que montaria um consultório para mim, ou, né, alguma coisa que, enfim, que me desse a possibilidade de viver bem sem me meter no meio como esse. E o Deltan, mais cedo, eu estava contando da história de uma senhora, né, que encontrou com ele e disse: isso não vai dar certo, né? E eu me lembro de, na minha primeira campanha, entregar um panfleto para uma senhora também,
que todo mundo tem uma senhora na sua vida, né? Que pegou meu panfleto, que olhou o panfleto e disse: ah, você é o Alessandro Molon, que ótimo, olha, eu estou torcendo muito para você perder a eleição. Né? E eu disse: a senhora se enganou, a senhora está torcendo muito para eu ganhar a eleição. Aí você disse: não, eu estou torcendo muito para você perder a eleição. Eu disse: mas eu lhe fiz alguma coisa, né? algum problema? Eu disse: não, é porque eu tenho amigos que dizem que você é uma pessoa ótima. E uma pessoa ótima não pode ir para um meio como esse. Né? Quer dizer, isso não vai ser bom para você. Né? E acho que essa ideia é uma das ideias que a gente tem que transformar. Por isso, quando o Deltan disse aqui que é importante não generalizar, isso é importante sobretudo para melhorar a qualidade da política. Porque na medida em que a sociedade diz para ela mesma que só gente que não presta se dedica a esse ofício, no fundo ela acaba afastando os melhores, né? Desincentivando. E isso vira um ciclo vicioso, né? Porque cada vez os piores vão para lá, e quanto mais piores vão para lá, pior ela fica, e portanto cada vez menos os melhores, né? Independente da posição política, da visão de mundo, mas que tem um compromisso com o país, né? Querem ir para lá. Então, eu acho que esse é um ponto importante, assim, para a gente ajudar a política a superar essa crise que ela enfrenta. É preciso também entender que isso é importante para o país, e que uma nação grande não se constrói sem boas regras, né, e sem bons participantes do jogo democrático. Né. Sobre a confiança, algumas palavras. Né. Eu, me preparando para essa apresentação, li alguns textos, em especial de um filósofo que dizia: a sociedade não confia nos políticos. É verdade, mas a sociedade brasileira confia em si mesma. A sociedade brasileira confia na sua forma de funcionar, confia nos seus valores. Né? E talvez a desconfiança dos políticos seja uma expressão piorada, naturalmente, da desconfiança da própria sociedade brasileira em si mesma, da própria consciência de que algumas coisas não funcionam. A gente falou um pouco disso aqui mais cedo, né? Problemas de cultura, de valores, de formas de funcionar, né? Falaram do jeitinho e de outros mecanismos que a gente entende que precisa mudar. Né? Mas ainda assim é verdade que a confiança na política é ainda menor do que na própria sociedade. Né? Ela é um retrato piorado disso. Né? As pesquisas de confiança em instituições mostram isso. Né? Por exemplo, a confiança nos partidos políticos, ela é de 17%. Né? São as instituições menos confiáveis, segundo as pesquisas de confiança. Não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno mundial, embora no Brasil esse número de 17 seja inferior aos números anteriores, quer dizer, a confiança vem caindo. E analisando essa baixa confiança dos norte-americanos nos seus partidos, o professor da Kennedy School, o Archon Fung, ele identificou 3 razões, na verdade ele diz 3, mas eu, lendo o texto dele, entendi que são 4, sobre as razões dessa desconfiança. Então ele atribui, primeiro, a polarização excessiva do cenário norte-americano, que leva a impasses, impedindo a tomada de decisões elementares, o que, portanto, acaba gerando frustração na sociedade, então uma excessiva polarização. Eu abro aqui um parênteses para dizer que eu temo que a gente esteja caminhando para isso, né? A subida da intolerância e do nível de ódio no cenário político, que vem se agravando nos últimos meses, acho que pode nos levar a um cenário que não era um cenário típico do Brasil, mas que pode degradar nossa forma de tomar decisões. Né? E essa polarização que não é inteligente, né? que não permite o diálogo, que interdita e que desqualifica, e que, como disse o senhor Antônio Barroso, entende que o outro sequer deva existir, né? Já que ele pensa tão diferentemente de mim. Né? O segundo ponto seria a percepção de que o dinheiro influencia demais. Né? Ou seja, de que no fundo a representação não é uma representação das pessoas físicas, mas das pessoas jurídicas, dos interesses que estão por trás disso. Né? E eu estava mais cedo aqui falando do tempo dedicado aos financiadores da campanha versus o tempo dedicado aos eleitores. Né? Então aqui a gente tem um problema sério também, e nesse sentido foi muito importante que o Supremo tivesse adotado esse entendimento de que é inadmissível da forma como está o financiamento de empresas para campanhas eleitorais. A gente vai ter um grande laboratório nesse ano. As eleições municipais vão ser novas por várias razões. A maior delas, a mais importante delas, a proibição do financiamento de empresas. Certamente haverá fraudes, haverá caixa 2. O importante, no meu entendimento, vai ser investigar essas fraudes, mas sem jogar
o bebê junto fora com água suja, né? Quer dizer, sem voltar ao sistema anterior, porque não tenho dúvida, é isso que a maior parte do Congresso brasileiro quer, que essa experiência seja uma experiência frustrada, para que entre essa eleição e a eleição de 2018, o financiamento de empresas volte. Há uma grande ansiedade na casa de que nós participamos nesse sentido. Muita gente se perguntando como é que nós vamos fazer, é preciso voltar ao estágio anterior, né? E isso é algo que deve merecer a nossa atenção. Por fim, a dificuldade de políticos e partidos se conectarem com as pessoas. Se quando a confiança era maior, essa conexão era importante, agora ela é ainda mais importante com uma confiança menor. No entanto, os canais de comunicação são difíceis para os políticos e para os partidos, né? As novas plataformas digitais, elas ainda não foram devidamente apropriadas, ainda não são devidamente usadas, tem experiências iluminadoras nesse sentido, mas ainda são um desafio para aproximar representantes e representados e os partidos políticos da sociedade. Então, essa dificuldade de conexão seria um terceiro item. E um quarto fator seria também o surgimento de novos canais para que as demandas da sociedade sejam atendidas. Então, em vez de o PROCON reclamar no Facebook, e muitas vezes isso dá resultado mais rápido do que o PROCON, né? Então, canais que são da sociedade civil, que passam pelo próprio mercado para resolver problemas concretos das pessoas e que vão tornando, eventualmente, os poderes do Estado ultrapassados, ou desnecessários, ou excessivamente lentos, que podem até ser buscados, né? Mas que não têm a agilidade que a vida contemporânea exige, né? O judiciário também tem sido um lugar importante de solução de impasses nesse sentido, né? Quer dizer, um canal que não é político, mas que tem servido muitas vezes para a adoção de posições representativas, né? Ou até equilibristas, como o ministro costuma falar, e talvez fale mais tarde, né? Então, nesse sentido, o judiciário também tem sido uma fonte de solução de conflitos e de posições importantes. E diga-se aqui de passagem, não graças a um avanço sobre um terreno do legislativo, mas graças à capacidade de ocupar um espaço que tem sido deixado vazio pelo legislativo, pela sua incapacidade de enfrentar temas difíceis, né? Então, no silêncio e na omissão do legislativo, o judiciário decide, né, e empurra de alguma maneira o país para frente, né, quando o legislativo não consegue decidir em questões polêmicas. Portanto, para enfrentar esse tema da confiança, eu acho que esses itens que o Arthur Fang aponta para os Estados Unidos, em alguma medida servem para o Brasil, né? Seja da polarização como um risco, seja do financiamento como uma possível solução nessas eleições, seja da adoção de canais de participação mais diretos. E é sobre isso que eu quero falar agora, sobre esse último ponto, que é a questão da representação, né? Bom, de um lado, eu acho que para resolver esse problema é preciso melhorar a qualidade da representação. Então, para isso, é fundamental. Tem muita gente que diz, né, o parlamento é um espelho da sociedade. Eu diria que talvez seja um espelho distorcido, porque o processo eleitoral ele distorce a imagem da sociedade, né? O parlamento não é a cara da sociedade, porque na sociedade a gente tem mais de metade de mulheres, e no parlamento a gente tem 10% de mulheres, né? Na sociedade brasileira a gente tem mais da metade de negros, e no parlamento a gente tem algo em torno de 5% de negros. Então, na sociedade a maioria não é de empresários, é de trabalhadores, e, no entanto, a gente tem um parlamento que é majoritariamente composto por empresários. No parlamento, 1/3 do parlamento é formado por ruralistas, e no Brasil, esse grupo não corresponde a 1% da população. Portanto, não é verdade dizer que o parlamento é um retrato da sociedade, ele é um retrato distorcido da sociedade, distorcido pelo sistema eleitoral, em especial pelo financiamento de campanha. Então, se é verdade que no dia da eleição é um dia mágico, o dia da eleição, porque é o dia em que o voto da pessoa mais poderosa do Brasil e o voto da mais simples tem o mesmo peso, cada um tem um voto, né? No entanto, não é verdade que os representantes dos mais diversos grupos têm a mesma capacidade de se tornar conhecidos e de alcançarem o voto dessas pessoas. Não há igualdade de competição, mínimo de igualdade. Há sim igualdade de voto, mas não igualdade de escolha de voto, para quem dá o voto, não é? E por isso muita gente boa deixa de ser candidato, porque pensa, como é que eu vou financiar uma campanha que custa tanto? Já que eu não conheço gente que vai me dar doações nesse valor e eu não tenho dinheiro para isso, né? Então o sistema ele desincentiva que pessoas comuns vão para a política, o que é fundamental para melhorar a qualidade da política, para transformar um retrato mais fiel ao que é a sociedade brasileira. Por isso, muita gente diz, como é que querem que eu acredite na representação se eu olho para o parlamento e não vejo um espelho da sociedade brasileira,
com os defeitos que ela tem, mas vejo essa distorção na representação. Eu espero que essa experiência dessa campanha possa ajudar nesse sentido. E, além disso, nessa semana a gente está terminando de preparar uma consulta ao TCE sobre crowdfunding, né? Não faz sentido deixar de aproveitar um instrumento como esse no financiamento de eleições. Quer dizer, se de um lado o judiciário, com razão, fechou essa porta de entrada de dinheiro, é preciso pensar por onde o dinheiro pode entrar de maneira lícita, legal, transparente, e fazendo com que a gente tenha muito mais doadores doando menos do que poucos doadores doando muito, que é uma coisa ruim para o sistema. Então, o crowdfunding pode ser uma esperança e uma luz nesse sentido. Além disso, é preciso, evidentemente, uma nova postura dos representantes, né? Acho que os parlamentares, os eleitos, também o executivo, precisam entender que o que as pessoas esperam hoje de nós é uma outra postura, né? É a pessoa ser gente, ser uma pessoa comum, né? Quer dizer, ser acessível, ser transparente, poder ser abordada na rua, poder conversar, de alguma maneira prestar conta do que faz, ouvir o que as pessoas têm a dizer, né? Procurar ouvir, usar os canais para ouvir o que as pessoas têm a dizer. Então, de alguma maneira, estar mais perto das pessoas, né? E entender a política como um serviço, né? E não como um lugar para enriquecer. O presidente Mujica, ele falou disso, e isso acho que é uma frase muito sábia dele, né? Quem quer ganhar dinheiro, nada contra, né? Mas não vai para a política, vai para outro lugar, né? A política não é lugar de ganhar dinheiro, de enriquecer. A política é lugar de servir ao país com dignidade, né? E viver a sua missão. Uma missão que é comum a todos nós, cada um no seu canto, né? Cada um da sua forma, né? A missão de melhorar a sociedade, de melhorar a vida das pessoas, de ajudar as pessoas a serem mais felizes, ou pelo menos reduzir o sofrimento humano. Né? Acho que se a gente conseguir reduzir o sofrimento das pessoas, a gente vai chegar ao fim dessa corrida tendo a sensação de que a gente combateu o bom combate, que a gente fez o que devia ter feito, né? Bom, por fim, é preciso também que a Casa dos Representantes, para se aproximar dos representados, ela também tenha a coragem de cortar na própria carne, né? A gente está numa luta muito grande na Câmara para caçar o mandato do presidente afastado, o deputado Eduardo Cunha, que é uma vergonha para o Brasil, uma vergonha para a Câmara dos Deputados, e que se o Parlamento e a Câmara não caçar, e quase perdemos na semana passada, vencemos, e confesso que para nós foi uma surpresa, nós não imaginávamos que fôssemos ganhar, até o último minuto a gente achava que ia perder, não é? Mas é fundamental que a Câmara avance nessa direção e por fim, não deixe um caso tão grave como esse impune. Eu disse lá na semana passada que se ele não for caçado, se ele não for punido, ninguém mais pode ser punido no Brasil, não é? Não faz sentido punir mais ninguém. O Conselho de Ética tem que ser fechado na Câmara, né? Porque se ele não servir para caçar um mandato contra o qual se tem tantas provas e evidências de todo tipo de delator, de toda origem, se isso não for caso de cassação, ninguém mais pode ser cassado. É melhor acabar até com o instrumento da cassação de mandato. E por fim, eu termino, meu tempo já está se esgotando, dizendo o seguinte: para se reaproximar dos eleitores, é preciso apostar na participação. Ao contrário do que se pensa, a participação ela não enfraquece a representação. E eu experimentei isso na relatoria do Marco Civil na internet, né? A gente colocou em consulta pública o projeto, a gente recebeu emendas até pelo Twitter, pelas plataformas digitais todas, e muita gente dizia, muitos parlamentares diziam: você ficou ouvindo tanta gente, né? Você tem mandato, você teve mais de uma centena de milhares de votos, né? Você não precisa ouvir ninguém. Como se ouvir as pessoas fosse enfraquecer a força da representação. Isso é um ledo engano, né? Eu experimentei de perto, na minha vida lá, que o fato de ouvir muita gente me tornou um representante mais representativo, se é que eu posso dizer isso, do que se eu não tivesse ouvido as pessoas, né? E no dia que o Marco Civil da internet foi aprovado, aliás, do outro lado, no outro time estava o Eduardo Cunha, né? Junto com os interesses de quem não queria a neutralidade da rede, um jovem me disse num bar lá onde teve uma comemoração, depois da aprovação, e ele disse: poxa, Molon, muito obrigado. Eu disse: não é vitória minha, não é vitória nossa. Ele disse: não é pela lei, mas é muito obrigado por ter me ajudado a voltar a acreditar que a democracia pode trazer vitórias para a gente, né? Então, acho que para reconectar as pessoas e para reconquistar a confiança na política, é importante que as pessoas sintam, primeiro, que elas são ouvidas, e segundo, que ao serem ouvidas, isso faz diferença.
Quer dizer, não é um teatro em que as pessoas parecem ser ouvidas para que decisões já tomadas sejam apenas referendadas, mas que, de fato, a voz delas está sendo ouvida e que elas estão sendo levadas em consideração de verdade. Meu tempo já está terminando, então eu termino dizendo o seguinte: tem experiências sensacionais acontecendo no mundo inteiro, né? Lá no Brasil a gente tem usado muitas consultas públicas, mas tem outras formas, né, de empreendedorismo cívico que usam as plataformas digitais para garantir não apenas transparência e prestação de contas, mas, de outro lado, para garantir que a voz da sociedade chegue no parlamento e possa ser ouvida. Eu tinha algumas outras coisas para falar, eu vou me aproveitar de alguma pergunta que eventualmente me façam para responder o que me perguntarem e encaixar o que não coube aqui no meu tempo. Muito obrigado pela atenção, obrigado pelo convite.